Bom, então essa peça aqui agora, a gente visualiza parte da coxa, parte da perna e pé. Tanto a região anterior quanto a região lateral. Então aqui a gente visualiza primeiramente o vasto lateral e o final dessa grande estrutura que é chamada de trato iliotibial. Então lá perto da região do glúteo, trato iliotibial, tem um músculo que é chamado de tensor da fascia lata. Região do joelho, e aí aqui na região da perna, a gente didaticamente consegue dividir em músculos anteriores e músculos laterais. Músculos anteriores nós temos 3. O primeiro é este aqui, que é chamado de tibial anterior. Depois nós temos um segundo músculo que está meio escondido aqui, que é o extensor longo do hálux. E aqui o chamado extensor longo dos dedos. Então, o extensor longo dos dedos, ele passa por esses músculos passam por este retináculo. E aqui a gente visualiza todos os tendões destes músculos. Depois disso, nós temos aqui 2 músculos que são laterais, que são o fibular longo e logo abaixo dele o fibular curto. O único músculo que fica aqui na região do dorso do pé é este músculo curto, então o músculo que começa e termina no pé, que é o extensor curto dos dedos. Bom, vamos lá. Agora a gente visualiza aqui a região posterior da perna. Então, didaticamente, a gente divide esses músculos em grupo superficial e grupo profundo. O grupo superficial é formado por este grande músculo, né, o músculo da panturrilha, falam músculo da batata da perna, que é o músculo chamado de tricepsural. Por que ele é tríceps? Porque ele tem 3 cabeças, 3 origens. Então, quem são elas? Aqui a gente visualiza os 2 gastrocnêmios e logo abaixo a gente visualiza este músculo que é o músculo sóleo. Este músculo tricepsural, ele tem um tendão que é chamado de tendão do calcâneo. Então, antigamente era chamado de tendão de Aquiles, né? E agora o nome na terminologia anatômica é tendão do calcâneo. Bom, quando eu retiro este músculo superficial, eu visualizo aqui um pequeno músculo, que o tendão está rompido aqui, a gente vê, ó, que é o músculo chamado de plantar. O tendão deste músculo vai se juntar com aqui, ó, o tendão do calcâneo. Mais profundamente, eu visualizo um outro músculo curto na região posterior do joelho. Lembrar que a região posterior do joelho é chamada de região poplítea, portanto, este músculo aqui é chamado de músculo poplíteo. E aí, nós temos aqui mais 3 músculos na região mais profunda da perna. Agora, esses músculos posteriores são os músculos flexores. Então, nós temos aqui, o primeiro é o flexor longo do hálux. Depois, nós temos aqui no meio o músculo chamado de tibial posterior. E por último aqui, nós temos o músculo flexor longo dos dedos.